Graça e paz. Sou o pastor Sérgio Moreno e este é mais um de nossos estudos Textos Difíceis de Entender. Hoje estamos iniciando uma série, Nossa Liberdade em Cristo Jesus. Neste primeiro estudo, nós vamos ver a diferença entre duas palavras que são usadas na língua grega para definir a palavra pecado. A boa compreensão do significado dessas palavras pode nos trazer uma grande liberdade no caminhar da vida cristã. Me acompanhe. Estudo número 1. O nosso estudo de hoje está baseado no capítulo 5, versículo 12 do livro de Romanos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Note um particular. A passagem citada fala do primeiro homem, fala de Adão, fala do pecado original, do pecado cometido por Adão, que passou assim para toda a humanidade. Nessa série em especial, vamos falar sobre duas palavras que em grego definem pecado. Elas são hamartia e paraptoma. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que por um homem somente entrou o pecado no mundo. E este pecado é o hamartia, é o pecado originante da transgressão de Adão. E esse pecado, o hamartia, é que passou para toda a humanidade. Hamartia é o pecado original, é o pecado de Adão que passou para toda a humanidade como um vírus e atacou todos os seres humanos. Por intermédio da transgressão de Adão, o pecado entrou no mundo e atacou toda a humanidade. Deu início a uma série de pecados chamados paraptoma. Vimos que o pecado de Adão, a transgressão de Adão se chama hamartia e a consequência desses pecados em grego é denominado paraptoma. Foi esse pecado, o hamartia, que Jesus veio tirar. Foi o hamartia que Jesus cravou na cruz do Calvário. Um dia, João Batista estava batizando no Rio Jordão e viu Jesus se dirigindo a ele e exclamou alto e em bom tom: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o hamartia do mundo. O hamartia é que foi tirado por Jesus Cristo, mas as consequências ainda continuam na vida do habitante do planeta Terra, que só podem ser tirados pelo novo nascimento em Cristo Jesus, por entregar sua vida, a vida do homem, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso nós veremos num próximo estudo. Era o hamartia que formava uma barreira entre o homem e Deus, que impedia o acesso do homem até o Criador. E essa barreira foi quebrada na cruz por Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Na cruz, pelo sacrifício realizado na cruz, a barreira foi quebrada, a barreira foi anulada, o hamartia foi tirado de uma vez por todas. No capítulo 6, versículo 10 do livro de Romanos, nós vemos a seguinte citação: porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado, todavia, quanto a viver, vive para Deus. Essa passagem está falando de Jesus Cristo, que uma vez por todas morreu pelos nossos pecados, morreu para tirar o hamartia do mundo, e foi um único sacrifício de uma vez por todas. Não necessitamos de outro sacrifício. Uma só vez, Jesus se sacrificou para levar sobre si os nossos paraptomas e anular o hamartia e cravar o hamartia na cruz do Calvário. Este é um de nossos estudos da série Liberdade em Cristo Jesus. Breve postaremos o estudo número 2 desta série. Continue conosco e cresça na graça e na liberdade que Cristo nos deu. Um grande abraço e fica na paz.